E nós seguimos com Liberdade de Opinião, agora 9h22, saímos do Rio e vamos a Brasília para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa semana, hein? Obrigado, Colombo. Bom dia para todos nós. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos lá, Alexandre. Nós mostramos aí o Sidney sendo vacinado, então eu quero começar mais uma vez o Liberdade com você falando sobre vacina. O Sidney foi vacinado, o ministro da Saúde foi aplicar vacinas na região metropolitana de João Pessoa, Paraíba. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é médico cardiologista, aplicou vacinas em algumas pessoas que estavam na fila naquele posto de saúde e disse o seguinte: eu pensava que salvava a vida do povo fazendo cateterismo, mas estava enganado. A gente salva a vida das pessoas vacinando a nossa população. Fecha aspas para o ministro. Lá na Paraíba, o presidente Jair Bolsonaro, nas redes sociais, comemorou os números da vacinação pelo Brasil. São mais de 53 milhões de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde para estados e municípios. Destas 53 milhões de doses, 32 foram aplicadas, segundo o balanço divulgado pelo presidente da República. Alexandre, você já consegue perceber, acha que há ou não alguma diferença de postura, de desempenho entre o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o antecessor, Eduardo Pazuello, algo que tenha lhe chamado a atenção já? Bom, em primeiro lugar, essa declaração do ministro mostra um fato, né? No ano passado, por exemplo, as doenças cardiovasculares mataram muito mais que a Covid, no ano passado. Nesse ano, a Covid está matando mais que as doenças cardiovasculares, né? Parece que ele está focando a vida dele nessa fase brasileira, né? Houve uma época em que fazer o cateterismo salvava vidas num número muito maior que a Covid. Agora, vacinando, né, se salvam mais vidas que em relação a doenças cardiovasculares. Então, a diferença, ele é digamos, um plantonista médico, ele está acostumado a plantão de 24 horas. E o ministro anterior era um especialista em logística, né, que fez a Operação Acolhida lá em Roraima, que fez Jogos Pan-Americanos e tal, e pegou uma época em que a vacina ainda estava começando, né? Começou lá na segunda quinzena de janeiro, para públicos restritos. Então não houve vacinação, digamos, já. Agora começa a massificar, mas antes era para mais idosos, era para o público de profissionais de saúde, né? E agora não, agora o ministro pode ir lá na sua terra, ir lá e ter o prazer de vacinar as pessoas. Ele que fazia cateterismo está aplicando vacinas agora, né? É bom a gente pensar lá atrás, né? No dia 4 de fevereiro, o governo federal baixou uma declaração de emergência, né? Não adiantou nada, saiu o carnaval depois, né? Fizeram, inclusive dizendo que isso é uma bobagem, que não precisava emergência, que seria a gripezinha, que pode fazer carnaval, que não tem problema, aqui não tem Covid, né? Foi São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia principalmente, né? E aí, em seguida, começou a crescer a Covid. E agora temos que fazer crescer a vacinação, né? Então, o ministro Queiroga está tendo, eu vou dizer, a satisfação profissional de estar na frente, na cabeça, no fronte, literalmente no fronte de uma campanha. Ele prometeu isso quando tomou posse, que ele ia lá ver as coisas, olhar os hospitais, saber dos postos de saúde como as coisas vêm andando, né? Eu lembro que eu até citei uma memória do então ministro da Previdência, Jair Soares, que fazia isso. Ia de madrugada para fiscalizar as filas, as famosas filas dos hospitais, né? Então, parabéns ao ministro Queiroga, que está aí no fronte. Alexandre, ontem foi dia 18 de abril,
3 meses do Programa Nacional de Imunização contra a Covid. Começou lá no dia 18 de janeiro. Em número absoluto de doses aplicadas, nós estamos em 5º lugar no mundo todo. Se a referência for doses aplicadas a cada 100 pessoas, aí nós estamos em 56º lugar. Queria que você falasse desses 3 meses de vacinação. A velocidade é essa mesmo? Podia ser melhor? Eu já falei disso há pouco, né? Que começou com públicos restritos. Então não podia haver vacinação em massa como Israel fez. Israel agora abriu, tirou máscara. Todo mundo não precisa mais usar máscara, já tem 60% vacinado. Né? Estados Unidos está vacinando todo mundo. Né? E ainda tem aquelas diferenças por estado. Né? Mas o Brasil tem a famosa escala de prioridade, que foi muito discutido, perdemos muita energia, foi muita imposição do Supremo, que é da escala, onde é que está a prioridade. Primeiro, né, que os mais idosos, os profissionais de saúde, aí foi abrindo, agora começa a abrir, né, já foi o Sidney, né? E aí começa, vai, daqui a pouco pega todos os adultos, menos as crianças, e aí vai sempre, aí deslancha, né? É como as vacinações anuais acontecem aqui no país. Aí deslancha, mas não deslanchou ainda porque tem a limitação das prioridades. E cada país tem a sua idiosincrasia, vamos dizer assim. Né? O Chile conseguiu um bom ritmo, mas é um país de 11 milhões de habitantes. Portugal também tem 11 milhões e ainda está com problemas. Agora, no sábado, houve uma alta de incidência da Covid lá em Portugal. A Inglaterra começou em dezembro. Né? Tem fábrica lá, Estados Unidos tem fábrica da vacina, né? Em outros estados europeus, em outros países europeus, vai e volta, a AstraZeneca pode, não pode, trombo não tem trombo, dá aspirina antes, não dá, tem todas essas discussões que ficaram lá tomando conta das discussões na França, na Alemanha, na Itália, né? Então, cada país tem sua característica. A nossa vai ser de deslanchar quando baixar a idade e vier todo mundo para ser vacinado. Alexandre, a Corregedoria do Ministério Público do Pará está investigando a descoberta de respiradores pulmonares numa espécie de parede falsa em um hospital referência de atendimento à Covid, esse hospital que nós estamos mostrando agora, Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, que fica em Belém, capital do estado. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou o encontro, a identificação desses 19 ventiladores pulmonares em uma sala dentro do hospital, mas disse que não estavam atrás de uma parede falsa. Funcionários do hospital revelaram à CNN que tiveram, sim, de quebrar uma parede para conseguirem chegar aos ventiladores. Há uma comissão interna agora apurando o porquê desses 19 respiradores não terem sido utilizados até aquele momento e para entender se eles estavam mesmo escondidos e por quê. Né? Bom, o fato é que esse hospital aí é referência no combate à Covid-19, atendia só pacientes com a doença até o dia 15 deste mês. Eu estava lembrando agora há pouquinho com o Sidney, Alexandre, que em determinado momento da pandemia, não faz tanto tempo assim, nós mostramos aqui no Novo Dia, paraenses tentando invadir com um carro, levando o portão no peito, invadiu o hospital para conseguir atendimento para pessoas que não podiam mais entrar, dada a lotação desse hospital, que, como nós dissemos, era referência para atendimento a pacientes com Covid em Belém. O que a gente pode entender ou tentar entender dessa história, encontrar respirador numa sala, agora investigação para saber se eles estavam escondidos atrás de uma parede falsa, certamente 19 equipamentos que poderiam ter feito pacientes paraenses respirar melhor, se tivessem sido utilizados quando comprados, não é, Alexandre? Respiradores emparedados, imagina só, e o pulmão das pessoas emparedado também, né? Os pulmões. Eu lembro de Belém, dessa
dessas invasões, aí as pessoas morriam dentro do carro, dentro do táxi, morriam na porta do hospital, né? Graças a um modelo de tratamento que foi implantado lá pela Unimed, foi o resgate, né? O pico estava lá em cima, depois desceu e ficou mais ou menos estável, né? Durante muito, muito tempo, né? Mas aí a gente pergunta, como é? Mas trocou a direção, já se sabia dessa história e não aconteceu nada. A coisa foi esquecida. Segundo depoimentos de funcionários do hospital. Aí não tem como a gente não pensar nessa CPI de agora. Como é que é? O governador já havia... A Polícia Federal já havia pedido o indiciamento do governador em casos de 400 respiradores por 50 milhões e que não... A maior parte não funcionou, né? Agora, há pouco, no último dia de março, o Ministério Público pediu o afastamento do governador, num assunto que ainda está no Tribunal de Contas. O governador Hélder Barbalho. E na CPI, o primeiro suplente, né? Primeiro dia que alguém falta, vai lá, o pai dele, senador Jader Barbalho. Como é que uma CPI tem integrantes que podem ter que investigar verbas indo para estados que são governados por seus filhos? É o caso de Alagoas, com Renan Filho e Renan Calheiros. Não tem como a gente não pensar nisso, que é uma coisa que é incompreensível. Olha, você não pode porque seu filho é governador, né? Você não pode, seu Flávio Bolsonaro, o senhor não pode, ele não está, porque seu pai é presidente, né? Mas esse não está, agora os outros estão. O Sidney lembrou aí que interesses outros vão mobilizar a CPI. Mas, enfim, esse é um outro assunto. Voltemos a Belém do Pará. Está aí um caso típico, né, para a CPI saber, mas a polícia já foi atrás, né, de outros casos. A polícia certamente vai atrás desse também, que revelamos agora. E o Ministério Público, idem, né? Agora, quantas paredes foram levantadas em hospitais públicos desse país, né? É uma pergunta que fica no ar, a gente fica quase com frio na espinha ao pensar nisso. Isso vem acontecendo, não é de agora, né? Não é da Covid, né? Eu apresentei noticiário local aqui em Brasília por décadas, e a toda hora o tomógrafo que está parado, o outro equipamento de alta resolução, sumiu uma peça, né? Interessante como some peça de hospital público e acaba em clínica particular a tal peça. Mas, enfim, isso é caso de polícia. Bom, Alexandre, vamos falar um pouquinho de economia agora. Há economistas preocupados com o andamento das coisas, com uma combinação de fatores que pode nos provocar problemas mais sérios. Um risco fiscal evidente, já não é de hoje, agravado por esse período de pandemia. A instalação da CPI da Covid no Senado, que ninguém sabe exatamente como vai terminar, não é? A crise sanitária ainda também fora de controle. Tem um orçamento para este ano aqui que precisa ser sancionado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, cheio de problemas indicados pela equipe do ministro Paulo Guedes. Ao mesmo tempo, a discussão do orçamento do ano que vem, 2022. Discute-se também manutenção do teto de gastos, a eventualidade de alguém tentar furar o teto sem dizer que está furando o teto, enfim. Muitos mortos por Covid. A economia ainda não conseguiu deslanchar exatamente por causa disso, por causa do descontrole da pandemia. Como eu lembrei, a CPI, que ninguém sabe exatamente onde vai terminar. Como é que você avalia esse cenário todo? Há elementos, Alexandre, que justifiquem hoje essa preocupação de economistas com a saúde fiscal do país? Ou é um momento excepcional que deve ser visto de forma excepcional também? Bom, você fez uma síntese, eu vou procurar fazer a análise, né, de cada componente disso aí, né? Em primeiro lugar, o orçamento, claro. O orçamento foi, como já se falou aqui, né, subestimaram as despesas e superestimaram as receitas e deu no desequilíbrio. Há saídas, né? Por exemplo, o TCU
apurou que 55 bilhões de reais foram pagos indevidamente no último auxílio emergencial. Brasileiros que tinham emprego, que tinham renda, tinham patrimônio e lá estavam para receber mais um pouquinho. É triste, é triste. Foram milhões. A outra questão aí é, por exemplo, Eletrobras está na ponta aí para privatizar, né? Dá 25 bilhões. Só aí acho que já resolveu o orçamento. Vamos a um outro fator de complicação, né? Economia versus lockdown. Eu vi um relatório que saiu lá na Scientific Reports, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrando que não há resultado. Examinaram em 51 países, inclusive em 3 capitais, Tóquio, Berlim e Nova York, em 27 unidades da federação, em 6 capitais, Manaus, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, os lockdowns, e compararam com os óbitos e os resultados econômicos e parece que não há resultados. Né? Como a própria OMS, volta e meia, diz, né, que às vezes tem que avaliar o mal que faz o lockdown se não é maior que a provocar mais casos de Covid. Né? O JP Morgan, no ano passado, já tinha falado isso também numa pesquisa que havia feito. Bom, esse é outro caso. O outro é o palanque que foi armado, que vai ser armado nessa CPI, né? Certamente para fazer a campanha eleitoral do ano que vem. Né? Então, é um desvio de todos os dias, por 90 dias, vai ser um desvio de grandes declarações bombásticas que vão dar manchete e que vão trazer mais ingredientes para essa crise. Né? E, por fim, e mais importante, e não foi mencionado aqui, né? E quem me provocou foi o advogado de uma grande multinacional que me ligou de São Paulo ontem e me falou da insegurança jurídica, né? Turbinada pelo Supremo. Já tínhamos insegurança jurídica, mas aí ele me diz assim, como é que uma empresa estrangeira vai decidir negócios no Brasil se 2 condenações que passaram por todos os tribunais, por todas as instâncias, de repente são anuladas? Que confiança a gente vai ter quando a gente tiver uma discussão tributária que vá parar no Supremo? Né? Então esse é mais um fator. O custo do Brasil hoje está muito grande, por isso a gente tem muitos motivos para se preocupar. Alexandre, todos os dias são registrados mais de 240 casos de tortura ou agressão física ou psicológica contra menores de idade no país. Isso dá uma média assustadora, são mais de 10 casos por hora. Especialistas estimam que esse número representa só uma pequena parte do problema, né? Há um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que indica que para cada caso denunciado de violência registrado, outros 20 aconteceram, mas ninguém ficou sabendo. É o que eles acreditam pode ter ocorrido no caso do menino Henri Borel, de 4 anos, nós estamos acompanhando, morreu com lesões que levantam suspeita de que ele foi torturado, assassinado, né? Essa é a linha de investigação da polícia e do Ministério Público. São dados assustadores e angustiantes, não é, Alexandre? O que é que a gente pode fazer para proteger mais as nossas crianças da violência que muitas vezes está dentro de casa mesmo, né? Esse é o problema, né? 240 casos por dia, isso é subnotificação clara. É muito mais do que isso, muito mais. Né? Eu também vou repetir aqui que já trabalhei no noticiário local e a gente tinha esses casos todos os dias. E o problema é que, vira notícia quando a pessoa é bem, é da Barra da Tijuca, é vereador, né? O outro lá era bacharel em Direito, a mulher dele era estudante de Direito, o seu Alexandre Nardoni, a dona Jatobá, e moram assim em classe média mais alta, aí dá notícia. Né? Agora, quando acontece aqui na periferia, na capital do país, que 2 mulheres, né,
fazem uma cirurgia tirando o pênis de um menino e 1 ano depois esquartejam esse menino, põem na churrasqueira e saem com a mochila. Se não se bater nisso, não sai nem notícia, porque é com pobre, né? É um negócio, parece que não rende, né? Quando envolve assim o mais alto, aí rende, e choca. Agora, a gente pode ficar chocado todos os dias. E, infelizmente, não é a gente esperar a intervenção do Estado, que o Estado não é o irmão mais velho do Orwell, né, que está em todas as casas fiscalizando tudo. Não tem como. A gente tem que confiar em que as pessoas não fiquem alheias. Isso não é comigo. A babá do menino Henri Borel, né? A babá viu, mas ficou por isso. Será que vizinhos não ouviam? Né? A prima não disse nada? Não, isso é normal. Né? E a gente vê o vizinho que se alheia, e como você disse, dentro de casa, no tempo em que os pais saíam para trabalhar, né? Hoje muitas pessoas não podem sair para trabalhar, fica lá com o parente. Aí são casos de violação, de agressão sexual. A vizinha que dá pão com margarina para os filhos, dá o pão sem margarina para o filho do vizinho que ela ficou cuidando. Então tem isso também com as crianças. Eu acho que nós precisamos de uma boa sacudida para cuidar mais de nossas crianças. Alexandre, ótimo dia. Boa segunda-feira, nós voltamos a conversar amanhã, terça, aqui no Liberdade. Combinado? Combinado, aproveitem o dia. Lembro que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. Corrijo uma informação aqui, numa pergunta para o Sidney. Eu citei aqueles 250 bilhões de reais, demandas de diversos setores de atividade econômica, auxílio, estão pedindo no Congresso Nacional auxílio ao governo para atravessar esse deserto provocado pela pandemia, como manchete do Estado de São Paulo, mas é manchete da Folha de São Paulo.